noite, turma, que é o professor Marcelo. Vamos iniciar uma aula sobre progressão aritmética, um dos objetos de aprendizagem da competência 3. Lembrando que a aula não está sendo gravada, mas aí eu estou realizando algumas gravações para que vocês tenham condições de revisar os conteúdos. Então aqui prioriza um pouco a explicação e muito mais resolução de exercícios. Então vamos lá. Nosso assunto: progressão aritmética. Então nós vamos trabalhar de tal maneira que vocês vão ter condições de resolver algumas situações usando uma lógicazinha aqui rápida para os cálculos. Existem também umas fórmulas, mas nós não vamos trabalhar com as fórmulas, e sim com os procedimentos, as estratégias para resolver esses exercícios. Inicialmente, nós vamos responder essa situação e aí em seguida vamos apresentando algumas definições. Então aqui tem o seguinte: um atleta percorre no primeiro dia de treino 2.000 metros. A cada dia ele aumenta 500 metros. No 10º dia, quantos metros ele percorrerá? Então aqui a situação é a seguinte, vamos especificar aqui, que no primeiro dia ele já percorre 2.000 metros. Então no segundo dia, afirma aqui na situação que cada dia ele aumenta 500 metros. Então fica bem simples. No segundo dia ele vai percorrer 2.000 mais 500, 2.500 metros. Então vou resolver dessa forma essa situação. No terceiro dia, 2.500 mais 500, 3.000, e aí sucessivamente. No quarto dia, 3.500. No quinto dia, aumenta mais 500, 4.000. No sexto dia, 4.500. No sétimo dia, 5.000. No oitavo dia, 5.500. No nono dia, 6.000. E no 10º dia, que é o que está pedindo aqui no exercício, 6.500 metros. Então vejam que nós conseguimos resolver essa situação usando apenas a ideia da soma mesmo. Então aqui nós encontramos que no 10º dia ele percorrerá 6.500 metros. Então o que foi que aconteceu aqui nessa situação? Nós temos uma sequência de números. Então o primeiro número 2.000, o segundo 2.500, 3.000, 3.500, sucessivamente, de tal maneira que sempre que eu passo de um dia para o outro, aumentou sempre o mesmo valor. Então aumentou sempre 500. Cada passo desse aqui aumentou o mesmo valor até chegar no 10º. Então essas situações, essas sequências de números onde o aumento no caso aqui, de um dia para o segundo, do segundo para o terceiro, de um dia para o próximo, aumentar sempre de um mesmo valor ou diminuir sempre de um mesmo valor, é o que nós chamamos de progressão aritmética. Então progressão aritmética é uma sequência onde a diferença de um termo e o anterior é constante, é sempre o mesmo valor. A diferença é a subtração, por exemplo, do segundo dia menos o primeiro dia. Se você diminuir, vai ficar 2.500 menos 2.500. Então, cada dia, se eu diminuir do anterior, eu vou encontrar sempre 500. Isso é o que nós chamamos de progressão aritmética. Agora, nós vamos responder de outra maneira. Então, vejam agora o seguinte. No primeiro dia, nós já temos que
pessoa vai percorrer, o atleta vai percorrer 2.000 metros. Prestem bem atenção aqui como o procedimento fica mais rápido. Eu quero chegar no 10º dia. Eu já sei que cada dia que se passa, ele aumenta 500 metros. Então, como é que eu vou encontrar aqui no 10º dia? Aí a conta é a seguinte, é só você observar, do primeiro até o 10º dia, do primeiro até o 10º, vão se passar quantos dias? Então a pergunta é essa, do primeiro até o 10º, vão se passar quantos dias? Então, se eu estou no 1 e quero chegar no 10, vou passar quantos dias? 9 dias. Então, na verdade, 9 dias, que é 10 menos 1. Mas aí cada dia aumenta 500, então ele vai ter que aumentar 9 vezes 500. E 9 vezes 500 dá 4.500. Então esse valor 4.500 é o que você vai adicionar, somar ao 2.000 para encontrar no 10º dia quantos metros ele percorrerá. Então vamos lá mais uma vez. Do primeiro até o 10º dia, ele vai passar o que? 9 dias. É só diminuir, 10 menos 1. Então esse 9, como é 9 vezes, né, que vão se passar, então 9 dias, eu pego 9 vezes 500, porque cada dia aumenta 500. 9 vezes 500, 4.500. Agora eu vou somar 2.000 mais 4.500, 6.500. Então vejo que, é claro, chegamos ao mesmo resultado, mas realizando assim uma conta bem menor e escrevendo bem menos. Imagine se a gente fosse encontrar aí o 100º dia, né? No caso não vai acontecer, porque ele não vai percorrer tantos metros assim, mas no 100º dia, você usando esse primeiro procedimento de escrever ia demorar muito. Então esse cálculo você iria realizar praticamente o mesmo cálculo. Então é importante sempre tentar responder às situações usando esse primeiro procedimento. Vamos lá, nós vamos primeiro resolver aqui outras situações baseado no termo geral. Então aqui nós vamos usar o mesmo procedimento, só algumas definições. Primeiro ele quer encontrar o 30º termo. Então aqui nós temos uma sequência de números. Qual é essa sequência? Nós temos o 4, temos o 8, temos o 12 e sucessivamente. Como foi afirmado que é uma progressão aritmética e os números estão aumentando, eles vão aumentar sempre de um mesmo valor. Professor, como é que eu vou identificar aqui de quanto está aumentando? É só diminuir. 8 menos 4, 4. Então, você já vai descobrir de quanto está aumentando. Está aumentando de 4 em 4. Aí nós vamos começar a escrever o seguinte. Esse valor, que é o valor que aumenta, ou o valor que vai diminuindo, né, na PA, na progressão aritmética, nós chamamos de razão. Então a nossa razão aqui, eu pego um termo, no caso escolhi o outro, o 8 menos o anterior. O anterior do 8 é o 4. 8 menos 4, 4. Pronto. Já descobri de quanto está aumentando. No caso, está aumentando de 4 em 4. Agora veja, ele quer o 30º termo. Nós temos o 4 que é o primeiro, o 8 que é o segundo, o 12 que é o terceiro. Você aumentar mais 4, 16 vai ser o quarto termo, e aí vai aumentando de 4 em 4 até chegar ao 30º. Dá para fazer assim, mas nós podemos usar a mesma ideia do anterior. Nós vamos ver quem é o primeiro termo, ou seja, quem é o primeiro número, primeiro T de termo. Quem é o nosso primeiro termo? Nosso primeiro termo é o número 4. É só ver na sequência. O primeiro termo é esse, é o primeiro número aqui da sequência. E nós queremos encontrar o 30º termo. Está aqui para ficar mais fácil. Então veja, eu quero encontrar o meu 30º termo. Eu já sei que eu vou somar, mas eu vou somar aqui número. É aí onde começa a mesma ideia. Se eu sair do primeiro e vou chegar no 30º, eu vou andar quantos termos para sair do primeiro e chegar no 30º?
é só diminuir. 30 menos 1, 29. Então eu vou andar 29 termos. Porque eu já estou no primeiro e quero chegar no 30º. Eu vou andar 29 termos. Só que cada termo que está aumentando, vai aumentar de quanto? Vai aumentar de 4. Então, como vou andar 29 termos, eu vou multiplicar 29 vezes 4. E aí, faz a continha. 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 2, 8 e 3, 11. 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 2, 8 e 3, 11. Então, na verdade, é só somar agora. 4 mais 116. Então, somando 4 mais 116, nós vamos encontrar 120. Ou seja, o nosso 30º termo é 120. Se você continuar aqui, 12 mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24, 28, aumentando de 4 em 4, quando chegar no 30º número, que é o 30º termo, você vai ter o resultado de 120. Então, a ideia é sempre essa. Vamos fazer aqui várias situações para vocês se acostumarem com esses cálculos. A mesma ideia, eu vejo que agora eu peguei o 100º termo, que é para mostrar que você vai conseguir chegar nesse resultado usando o mesmo procedimento. Professor, qual é o procedimento? Primeiro vamos encontrar a razão. O que é a razão? Razão é de quanto está aumentando ou diminuindo, ou a diferença de um termo e um anterior. Então aqui o termo é 8, o anterior é 5. Aí então eu vou subtrair 8 menos 5, que aí eu vou descobrir de quanto, no caso, está aumentando. Então aqui a nossa razão é 3. Toda vida que andar um termo, vai aumentar 3. Então eu vou ver quantos termos vão aumentar. Eu vou sair do primeiro termo. Poderia sair de qualquer termo. Não precisaria ser exclusivamente do primeiro. Mas aqui eu estou usando o primeiro. Nós vamos sair do primeiro termo. Aí você já identifica quem é o primeiro termo. Nosso primeiro termo é o 5, que é o primeiro número aqui. Eu quero chegar no 100º termo. Quanto mais distante você deixar aqui, facilita aí para não misturar. Eu quero descobrir quanto é esse termo. Então, mais uma vez aquele procedimento. Se você saiu do primeiro e vai chegar no 100º, quantos termos você vai andar? Partindo do 1 para chegar no 101, você vai andar 100 termos, que é 101 menos 100. Só que esses 100 termos, cada termo vai aumentar quanto? Vai aumentar 3. Então aqui vai ficar 100 vezes 3, que é igual a 300. Aí agora o que é que eu faço? É só somar 5, que é o primeiro termo, mais o 300, que é o que vai aumentar. Então, no caso, nós vamos chegar no número 305. 100º termo dessa progressão, dessa sequência de números que está aumentando de um mesmo valor, vai ser o 305. Vamos resolver aí agora aqui uma situação envolvendo uma tabela e vocês vão ver que é a mesma ideia. Porém, algumas situações vocês podem, né, fazer o passo a passo, como foi feito no primeiro exercício, que eu saí do primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, calculando todos. Quando é que é interessante usar esse procedimento? Quando você vê que vai ter que realizar poucos cálculos. Então aqui é uma situação que envolve uma tabela bem simples, né? A tabela seguinte apresenta a média em quilogramas de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitante. Então aqui é do período de 95 a 2005. Ele tem aqui os valores. 1995, produção foi de 460, 2000 foi de 500, 2005 de 540. Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante no ano de 2020 será. Então veja, você vai analisar primeiro o que é que está acontecendo. Então aqui o ano de 95 até 2000
se passaram-se quantos anos? 5 anos, né? Então aqui é só ter essa atenção aqui que se passaram 5 anos. 95 até 2000 foi mais 5 anos. Do mesmo jeito, 2000 até 2005 aumentou também 5 anos. Então, no caso da coluna ano, está aumentando de 5 em 5. Só que quando você olha da coluna de quilogramas, tem 460 e 500. Aí é só diminuir. 500 menos 460, aumentou 40. Então aqui 500 até 540 também aumentou 40. Então é a hora que ele diz o seguinte: mantendo o mesmo padrão. Qual é o padrão? É que no ano, cada 5 anos que se passa, você aumenta 40 no quilogramas. Então vejam, aqui está 2005. Se eu aumentar mais 5 anos, vai ficar 2010. E o 2010, quantos quilogramas? Então, mais uma vez, eu aumentei 5 anos aqui na idade. Se eu aumentei no ano, se eu aumentei 5 anos, aqui no quilograma eu vou aumentar quanto? Aí olha aqui do lado direito que está aumentando 40. Então, 540 mais 40, 580. Aí eu vou continuando agora. De novo eu vou aumentar 5, porque só aumenta de 5 em 5. Quando eu aumento para 2015, vai aumentar mais 40 desse lado, 620, que é 580 mais 40. Aumentou mais 5, 2020. 620 mais 40, 660 quilogramas, que é justamente o que ele deseja. 2020, 660 quilogramas. É a resposta para nosso exercício. Então, situação que é só tem que ter o cuidado com relação ao ano, está aumentando de 5 em 5, e o quilograma aumentando de 40 em 40. E aí você vai fazendo passo a passo. Uma situação que foi de uma questão aí do Enem, e totalmente viável para vocês responderem. Vamos finalizar com uma atividade que é essa. Inclusive ela é uma das questões, mudando apenas o número, é uma das questões que tem da competência 3, das atividades da competência 3 do ambiente virtual. Então aqui o que é para ser feito? É para indicar se é progressão aritmética e destacar a razão. Como é que eu sei se é progressão aritmética? É só perceber se está aumentando sempre de um mesmo valor ou diminuindo. Então, por exemplo, como é que você vai testar? Você vai fazendo a continha. Por exemplo, do 4 para o 7 aumentou. Aumentou quanto? Aí você sabe que aumentou 3. Aí agora você vai testar se está sempre aumentando de um mesmo valor até o final. 7 mais 3, 10, tá ok. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 3, 19. Então aqui é uma progressão aritmética. É PA, que é a abreviação de progressão aritmética. É uma sequência numérica que vem aumentando de um mesmo valor. E qual é esse valor? É o 3. Então esse valor que é o aumento é o que nós chamamos de razão. Razão igual a 3. E aí seguindo agora o próximo. Uma maneira de calcular era só diminuir logo o segundo termo. Ó, o primeiro termo é o 12, o segundo é o 17. Para calcular a razão eu vou diminuir. 17 menos 12, que é o termo anterior, igual a 5. Então essa é a nossa razão. Agora sim, só vai ser razão se for uma PA, então tem que testar. 17 mais 5, 22. 22 mais 5, 27. 27 mais 5, 32. 32 mais 5, 37. Então, no caso, é uma PA, que está aumentando de um mesmo valor. Essa aqui vamos ter cuidado para não escrever logo a razão, como eu fiz no outro. Primeiro é bom testar. Então, primeiro você vai só calcular isso aqui. 13 menos 8. 13 menos 8. Deu 5 também, né? Aí você vai testar agora se todos vão aumentando de 5 em 5. Então vejam, 13 mais 5, 18. 18 mais 5
é 23, então deu diferente. O que é que significa? Não é uma PA. Porque começou aumentando de 5 e depois, né, até o 18, 13 mais 5, 18. Mas quando você aumenta o 18 mais 5, não dá o resultado, então não é uma PA. A mesma ideia. Primeiro vamos só subtrair 8 menos 4 igual a 4. Eu estou pegando esse termo que é o segundo menos o primeiro. A diferença deu 4, então a gente tem que verificar se está aumentando de 4 em 4. Na segunda opção já não vai dar certo. 8 mais 4 é 12 e aqui está dizendo que é 16. Então o que é que significa? Que não é uma PA, não é uma progressão aritmética. Não é uma sequência que aumenta, né, somando ou diminuindo de um mesmo número. Essa outra situação está sempre diminuindo, ó, porque o menos 2 passou para o menos 4, é menor ainda, é só lembrar de dívida, está aumentando a dívida, né? Então é menor ainda o número. Aqui menos 6, menos 8, menos 10. Agora só que você vê o seguinte, está diminuindo 2, 2 e 2. Então está sempre diminuindo 2. Então a nossa razão, vou chamar de R, é o menos 2 e é uma PA. Porque do menos 2 foi para o menos 4, é como se vamos pensar em temperatura, baixou 2 graus. Do 4 para o menos 6 baixou 2, para o menos 8 baixou mais 2, do menos 10 baixou mais 2 de novo. Então, na verdade, a razão é menos 2, que está diminuindo, está baixando, né? Então, pessoal, essa é a aula envolvendo progressão aritmética, situações que vocês vão ter que resolver aí na atividade que vai ser enviada. Aí não esquecer da ideia. Aqui agora nós estamos na competência 3, né? Só lembrar que agora a nossa competência é a 3, pessoal. Então, realizar as atividades, acessar o ambiente, qualquer dúvida, enviar mensagem para o professor. Tudo de bom e até a próxima aula.